Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora vamos falar de uma relação entre seno e cosseno. Essa relação ela é chamada de relação fundamental da trigonometria, ou a gente chama apenas de relação fundamental, e muitas vezes usada. Qual que é a relação que existe então entre seno e cosseno? Bem, nós vimos anteriormente que nesse caso um ponto P no primeiro quadrante, né, forma um triângulo retângulo, não é isso? E que a projeção no eixo vertical dá o seno e a projeção no eixo horizontal dá o cosseno. Então eu sei que esse segmento aqui, ó, esse cateto aqui vale cosseno, tá certo? Esse cateto aqui, ó, é a medida do seno, tá certo? E aqui nós temos a hipotenusa, que vale 1 na circunferência trigonométrica. Então nós temos um triângulo retângulo. Bem, se a gente pensar nesse triângulo retângulo e utilizar Pitágoras, nós temos que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, não é? Então, se a gente pensar então aqui, esse cateto é cosseno de alfa, esse é seno de alfa, tá certo? Isso nós temos então que seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que dá 1, tá certo? Isso vale, né? Embora a gente já mostrou aqui pro P estando no primeiro quadrante, se ele tivesse no segundo quadrante, o que ia acontecer? Ia acontecer que a gente ia ter um triângulo retângulo aqui do mesmo jeito, tá certo? A única diferença é que o cosseno ia ser negativo, mas quando eu faço cosseno de alfa ao quadrado, vai dar positivo do mesmo jeito. Ah, e se eu tivesse no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno ia estar negativo, só que quando eu faço ao quadrado, o resultado dá positivo, tá? E no quarto quadrante, a mesma coisa. Ou seja, para qualquer ponto que o P está aqui, né, para qualquer valor, qualquer medida do arco que eu tenho aqui, eu tenho essa relação, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, qualquer que seja o valor do alfa, tá? Gente, uma observação importante, isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? Seno de alfa, tudo isso ao quadrado mais cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado igual a 1. Tá? Essa é a relação fundamental. Agora, para abreviar, para a gente não precisar colocar outro parênteses ou colchetes, o que a gente coloca? A gente costuma colocar o 2 acompanhando depois do seno, tá? Mas na prática é a mesma coisa. Seno de alfa, tudo isso ao quadrado. Cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado. Tá bem? Essa é uma relação bastante usada. Qualquer que seja a medida do meu arco, qualquer que seja o alfa, quando eu faço o seno dele ao quadrado mais cosseno dele ao quadrado, o resultado sempre dá 1. Tá? Então, se vocês pegarem lá, vocês já aprenderam, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, vocês já aprenderam, por exemplo, vamos pegar um ângulo notável. Vamos pegar seno de π sobre 6. Lembra que π sobre 6 é 30 graus. O seno dá meio. Aí o cosseno de 30 graus, ou de π sobre 6, dá raiz de 3 sobre 2. Agora vamos pegar e usar a relação fundamental disso? Olha lá, a relação fundamental nos diz o seguinte: seno ao quadrado de π sobre 6 mais cosseno ao quadrado de π sobre 6, isso tem que dar 1. Vamos ver se dá 1? Aqui fica meio ao quadrado mais aqui fica raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então vamos fazer aqui, meio ao quadrado é a mesma coisa que meio vezes meio dá 1/4. Mais aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 4. Isso dá como resposta 1/4 mais 3/4 dá 1. Ou seja, deu exatamente o valor, né, proposto aí. Fiz para π sobre 6, poder fazer para qualquer, né, arco, sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar 1.
tá? Uma relação que a gente chama de relação fundamental, bastante usada aí. Olha lá, um exemplo então. Dado seno de x igual a 1/3. Tá? E o x é um arco, né, que está entre π/2 e π. Então eu sei que o x está no segundo quadrante. Para obtermos cosseno de x, usamos a relação fundamental. Tá? Então olha lá, eu quero descobrir o valor do x, tá certo? Ou melhor, quero descobrir o valor do cosseno de x. Eu conheço o valor do seno de x e quero descobrir o valor do cosseno de x. Bem, vou colocar aqui na frente, ó, só para a gente resolver aqui. Mas já está resolvido ali, né? Então a gente sabe isso, ó, que o seno de um x qualquer aí que eu não conheço vale 1/3. Não é isso? E que x está entre π/2 e π. Então, ele está no segundo quadrante. Pela relação fundamental, e o que eu quero descobrir é cosseno de x. Quanto que vale o cosseno de x? Perceba que eu nem sei quem é o x, mas eu consigo descobrir quanto vale o cosseno dele. Como assim? Eu tenho que a relação fundamental é seno de x, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso vale 1. Bem, mas o seno vale 1/3, então aqui fica 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso vale 1. 1/3 ao quadrado vale 1/9. Então nós chegamos aqui, ó, 1/9 mais cosseno ao quadrado de x, isso vale 1. Quero descobrir quem é o cosseno de x. Então, esse 1/9 passa para o outro lado subtraindo. Então, eu fico com isso. Ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. 1 menos 1/9 dá 8/9. Certo? Quem não lembrar, tira o mínimo aí. Tá bem? E agora eu tenho o seguinte, então, cosseno ao quadrado de x vale 8/9. Está elevado ao quadrado, passa para o outro lado com raiz. Só que a gente vai chegar nisso, ó. Cosseno de x é igual mais ou menos raiz. Deixa eu colocar mais para o cantinho aqui. Mais ou menos raiz quadrada de 8/9, não é? Então, chegamos agora que cosseno de x é igual mais ou menos raiz quadrada de 8 dá para simplificar, dá 2 raiz de 2 e raiz de 9 dá 3. Tá? Então, o cosseno de x é um desses dois valores. Só que eu tenho essa informação, que o x está no segundo quadrante. E se vocês lembrarem, no segundo quadrante, o cosseno assume o valor negativo. Então, o único resultado que satisfaz lá é cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 2/3. Tá? Então, ó, vou fazer aqui rapidamente. Olha lá. Só para a gente observar isso, eu tenho uma circunferência aqui, ó. Tá certo? Tenho aqui o eixo x e o eixo y, não é? Só um minutinho que eu peguei errado aqui. É o outro. Esse daqui. Então, ó, tem o eixo x e o eixo y aqui. Né? E olha, lembrando então, está no segundo quadrante, não é isso? Está nesse quadrante aqui. Então vamos supor que ele está por aqui, só para a gente ter uma ideia. O cosseno é nesse eixo de baixo, então o cosseno vai assumir valor negativo. Por isso que eu coloquei menos 2 raiz de 2 aqui. Tá certo? Bem, essa é a relação fundamental, então, da trigonometria, tá? Arcos complementares a gente não vai trabalhar, tá bem? E aí ficam os exercícios envolvendo relação fundamental para vocês resolverem, tá certo?